Bom, vamos lá então? Então, assim, bem-vindos a todos e todas. Obrigado sempre, né, por esse momento aí que a gente sempre tem, né? Então, já tem acontecido alguns momentos importantes para a gente discutir a educação de jovens e adultos, seja a educação escolar, em particular a educação de jovens e adultos. Então, eu quero agradecer demais, né, pelo aceite ao convite, agradecer por participarem, né, nesse momento de discussão que é tão rico, tão caro também, né, principalmente quando a gente fala da educação de jovens e adultos. Então, um momento, né, que a gente vai dedicar aí um tempinho para discutir a EJA e a questão étnico-racial. Então, pensando na Lei 10.639 de 2003 em debate. A gente está falando de uma legislação que já acontece há 17 anos, né, mas ela parece tão nova que a gente precisa discutir, rediscutir e trabalhar com os desafios ainda postos, né, a partir de uma temática tão importante para a gente. Então, eu vou me apresentar, né, já que a gente tem convidados aqui que são novos. Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira, sou professor da Unilab, pedagogo, mestre em educação, doutor na área de políticas públicas também, educação, pelo Rio de Janeiro. Aqui na Unilab, né, meu setor de estudos é manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, e a partir da própria Unilab, das discussões em relação à cultura, é que eu também fui convidado, e aí a partir daí a oportunidade de discutir educação de jovens e adultos. Uma experiência que eu trago do Rio de Janeiro, né, com as discussões e com o trabalho, e que aqui na Unilab eu acabei reunindo, então, tanto a educação de jovens e adultos com as discussões culturais, para que a gente pudesse, então, trabalhar isso, seja na extensão, seja na pesquisa. Então, muito obrigado. Né? Essas discussões ficam todas guardadas, gravadas. Então, diferentes temáticas eu tenho trabalhado com a educação de jovens e adultos, e a de hoje, então, em particular, quando a gente discute a questão étnico-racial. Então, eu quero agradecer à professora Maria Quelínia Farias Alves, quero agradecer à professora Geranilde Costa e Silva, professora Geranilde sempre fervorosa nas discussões, sempre conosco aqui, né? Sempre quando eu convido, ela está sempre de pronto. Professora Quelínia, quando a gente fala da educação de jovens e adultos e na questão étnico-racial, já fala assim, não, chama a Quelínia. Então, deixa eu apresentar a professora Maria Quelínia Faria Alves, é doutoranda em educação pelo UFC, é mestre em educação, especialista em ensino de português e literatura, depois me corrige se eu tiver errado alguma coisa, é pedagoga, também é professora da UES, professora substituta da UES e professora da SME de Calcaia. A professora Geranilde é doutora em educação, é pedagoga, tem também suas discussões ligadas às questões raciais, étnico-raciais, é docente da Unilab, é a nossa pró-reitora, né, de graduação, é professora também do mestrado em ensino e formação docente, e então as publicações, os livros, todos giram em torno dessa discussão, então não poderia faltar a professora Geranilde para discutir conosco e ter aí a professora Quelínia como uma convidada muito especial também nessa discussão. Bom, eu vou passar logo a palavra para vocês, né? Mas eu acho que pode fazer uma pergunta muito básica. E a pergunta muito básica é que vocês contem um pouco da trajetória de vocês, né, em relação tanto acadêmica quanto profissional, até, enfim, se aproximar dessa discussão que é tão rica, tão cara, tão importante, que a gente precisa fazer na educação de jovens e adultos. Pode ser assim? E aí, vamos estabelecer o seguinte: eu vou primeiro, professora Geranilde, chamar a convidada externa, a convidada de fora. Então, a professora Quelínia começa, e aí, na sequência, a professora Geranilde, tá certo? Mais uma vez, quem está presente, obrigado. Todas as discussões vão ser gravadas, depois eu disponibilizo o canal, tá bom? Obrigado, então. Vamos lá, professora Quelínia, com a senhora a palavra, tá bom? Adoro. Muito obrigada. Gratidão primeiro a Luiz pelo convite, pelo carinho, pelo esse acolhimento, né? Estar nesse momento aqui para mim é uma satisfação, porque eu estou aqui com pessoas amigas, com pessoas conhecidas, que contribuíram muito na minha formação, desde de estudantes a professores, né? Partindo para esse princípio que todo mundo, ora educa, ora aprende, né? Então a gente está partindo desse pressuposto. A minha relação aqui com essa discussão da EJA é bem antiga, começa nos movimentos da adolescência, participando como voluntária em projetos da igreja de aprovação de adultos. Então, em alguns momentos eu contribuí com o projeto, e quando eu passei na pedagogia, eu já tinha certo que eu queria fechar o núcleo de aprofundamento na EJA.
E foi nesse processo de aprofundamento da EJA que eu me encontro com a Sandra Petit, que é a minha orientadora. Gratidão por estar aqui. Professora Sandra, muito obrigado também por participar. Então, assim, eu já conhecia o trabalho Paulo Freire por conta desse trabalho voluntário que a gente fazia, também da relação com as séries, né? Pela Teologia da Libertação, a gente acabou lendo, se informando. Então, eu começo a participar desse voluntariado para pesquisar, para me engajar. E quando eu estou terminando a graduação, já atuava na docência, então eu sempre digo para os estudantes que eu sou estudante trabalhadora desde o ensino médio. De lá para cá, raramente eu pude só estudar ou só trabalhar. Então, vivenciei a experiência de ser estudante trabalhadora. E aí, com a chegada no Projovem Urbano, um programa criado em 2005, com o trabalho em coordenação pedagógica, nós nos deparamos com a necessidade de ressignificar a EJA, né? Principalmente na dimensão das juventudes. E nesse trabalho da EJA, eu já havia também feito um trabalho anteriormente muito ligado à questão indígena por muito tempo na graduação e a questão da educação popular. Então, esses momentos de educação popular, cultura popular, e quando a gente começou já no curso de pedagogia a se intrigar com esse popular genérico, um popular que não tinha etnia, não tinha raça. Só que quando a gente chega lá no lugar da educação popular e da cultura popular, a gente consegue identificar os elementos das africanidades muito fortes nas expressões. Chego no Projovem, lido com essas temáticas e principalmente começo a compreender e a especificar mais o que era uma tendência pessoal de explicar, de estudar essa dimensão étnico-racial, tornou-se uma necessidade dentro do programa, quando os próprios jovens do Projovem identificaram o racismo como um dos principais problemas da sua comunidade. Então, a gente vai desenvolvendo esse trabalho e a gente também, aí o universo me leva para encontrar a Geranil nesse processo. A Geranil foi minha formadora no Projovem, nós nos encontramos lá. Legal. Então, a vida vai fazendo seus círculos, né? Então, ela foi minha formadora no Projovem. Ela empreteceu as nossas formações, muitas vezes, trazendo a sua contribuição sempre incisiva, muito forte, e uma formadora muito aberta. A gente inventava muitas loucuras nas formações do Projovem, então era uma experimentação maravilhosa. Nesse processo, também no processo de pertencimento e apagamento da família, eu sinto a necessidade de discutir a questão étnico-racial na EJA, tanto pelas experiências familiares, como a gente via na EJA do Projovem, principalmente, que eram jovens pretos, nas comunidades mais empobrecidas de Fortaleza, e que suas trajetórias eram invisibilizadas na escola. Então, a gente precisava ressignificar aquilo, e vou no mestrado com esse debate, trago uma pesquisa sobre o ciclo de cultura sociopoetizado com a resistência negra na EJA, que foi a nossa grande mote de trabalho, e no doutorado continuo pesquisando a EJA e a questão da formação docente, uma perspectiva pretagógica. E aí tem as pretagogas aqui nessa sala, né? Então, você vê o tamanho da responsabilidade que a gente enfrenta. Legal, mas esse é o momento, né, de encontro, né? A gente vai se encontrando. Eu digo que a Sandra é minha mais velha e a Jeremy também, porque elas, né, abrem tem uma geração aí, né? Elas abrem os meus caminhos para a gente chegar nesse debate. E só rapidinho a gente fazia bem. Eu conheci a Geranilde antes de conhecer a Geranilde. O engraçado foi esse. Porque nós levávamos os alunos do Projovem para fazer ciclos de cultura com a Sandra Petit lá na universidade em 2007, 2006, 2008, eu acho, 2007, 2008, a gente já levava o pessoal. E numa gravação de um ciclo de cultura, eu vejo a Geranilde participando. E ela vai ser minha formadora anos depois. Então, eu a conhecia sem saber. Ela estava nesses ciclos de cultura que a gente promovia com os jovens da EJA na universidade, que a Sandra Petit promovia, no componente curricular. Legal. Obrigado, professora Quiline. Então, professora Geranilde. Então, boa tarde novamente a todas e todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradecer ao professor Luiz. Agradecer por poder reencontrar colegas, amigos, né, que discutem educação e aqui para a gente poder
tratar da EJA. A minha experiência com a educação de jovens e adultos, eu acredito que ela começa antes da universidade, antes de me dar conta de que existia um lugar que é esse da educação de jovens e adultos. Eu me lembro que quando eu era criança, e aí ligada à minha família, a gente sempre, eu sou de uma família de escravocratas, de uma família rica, que tinha inúmeros empregados, e eu lembro que quando tinha alguém trabalhando na nossa casa, as empregadas, as funcionárias, elas nunca podiam estudar. Elas sempre eram conduzidas a desistir de estudar à noite, porque ela já era, não sei se era EJA, mas era uma escola que elas poderiam continuar os estudos. Então, era feito todo um arranjo para que elas não conseguissem estudar. Então, muitas vezes, afazeres eram criados para elas fazerem a partir das 18 horas, do tipo, lavar a louça, fazer isso e aquilo, e isso conduzia de modo muito sutil com que elas não fossem à escola à noite, com que elas se atrasassem, com que elas, acho que até desacreditassem de si mesmas. Então, é o que a gente vê muito no entorno da EJA, é essa situação que é criada de forma muito sutil para que as pessoas não consigam permanecer na EJA. E a gente se pergunta se é só o aluno que está muito cansado ou se é feito, ou se são criadas estratégias para que os alunos desanimem realmente, sejam impedidos de ir até a escola, porque a patroa trabalha o dia todo e quando ela chega em casa, ela quer, vamos dizer, aquela pessoa que trabalha para ela por mais tempo em casa. E isso trata-se de um impedimento para que essas pessoas possam estudar, dar prosseguimento às suas vidas. Mas, caminhando na minha história de vida, eu vou participar, mais ou menos, acho que em 2007, do programa Tempo de Avançar do governo do estado do Ceará. E esse programa, ele era justamente voltado para os alunos, para as pessoas que não conseguiram concluir os estudos. Então, a gente tinha alunos de 20 anos até 70 anos na sala. Então, a gente tinha esse público que era um público, vamos dizer, que havia tentado várias vezes continuar os estudos e que não conseguiam. E aí, talvez, já tivesse relação com esses impedimentos que são criados para que eles consigam permanecer na escola. Mas o que a gente vai perceber é que, de fato, esse ensino, ele tem uma cor, né? As pessoas, de um modo geral, têm uma cor no ensino, né? Na educação de jovens e adultos, que muitas vezes parece tão natural que é quase imperceptível. De tão natural chega a ser imperceptível, que são aquelas pessoas que são as empregadas domésticas, são aquelas pessoas que vão entregar produto dos mercadinhos, senhoras que não conseguiram estudar, mas que têm o desejo de continuar os estudos, pessoas que querem concluir os estudos para poder tirar a carteira de motorista. Então, a gente vai ter todo um público que, de um modo geral, são marcados pela questão étnico-racial negra. E acho que uma coisa interessante que a gente pode discutir é quem se interessa pela EJA. Quem se interessa pela EJA, né? A EJA é um público realmente que, por ser uma escola noturna, muitas vezes já é um horário onde os docentes vocês não têm tanto interesse em trabalhar, porque já é o turno da noite. Então, isso já leva também para o turno da noite mais um elemento que contribui para que essa escola, muitas vezes, não trabalhe tão efetivamente. Então, é o horário da noite, são alunos que são desestimulados a não continuar os estudos e que precisa ser recebido por um professor extremamente crédulo de que esses alunos são capazes de estudar, de progredir, de aprender, né? Então, mas é isso, a gente vai conversando mais, acho que por aqui tá. Vamos lá. Não, é muito interessante mesmo, professora, porque quando a gente pensa nessa realidade, educação de jovens e adultos, né, e para quem está chegando agora, obrigado, né, eu só quero abrir parênteses que houve um erro na hora da emissão da sala, tá? Então, eu sei que alguns tentaram, não conseguiram entrar. Então, muito obrigado. Aliás, hoje é o dia que eu estou vendo mais professores aqui, né? Da UFC, do Rio de Janeiro, do Piauí, lá de Moçambique. Então, obrigado demais. Colegas, estudantes, enfim. Mas essa realidade, né, professora Geranil, professora Queline, ela é tão
ela é uma realidade tão cruel, né, que a gente percebe também nos países de África, né, por conta desses estudos que eu tenho feito, que ela também se repete. Né? Amanhã eu vou participar de um TCC de um estudante que está trabalhando com educação de jovens adultos em Angola. Então, a precariedade das políticas de educação, né, e ao mesmo tempo na formação de professores, tem gerado, sim, o que a gente ainda insiste, né, num trabalho, e aí sim, né, a insistência por conta de tudo que a gente já acredita que essa educação é capaz, é possível, ela gera transformação, mas que é uma caminhada ainda que nos remete a discutir questões tão básicas, né, tão elementares, né, que já deveriam estar ultrapassadas. Tudo isso para dizer o seguinte, né, quando a gente fala de educação de jovens adultos, e eu não quero me estender, mas eu acho que vale a pena buscar, primeiro, a compreensão daqueles que estão na idade própria, né, e eu falo das crianças, né, dos jovens que estão na escola. E essa escola, né, ela tem estado desacreditada, exatamente porque os números mostram para a gente que cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de crianças deixam de se matricular, né, ou quando se matriculam, evadem da escola. Isso anterior à pandemia, né? Com a pandemia, então, a situação ainda se agrava muito mais. E isso me remete a pensar o seguinte, né? Se a gente está falando de evasão escolar, né, a gente precisa, então, automaticamente pensar que esse 1 milhão, esse 1,5 milhão, né, vai parar em algum lugar. Né? E esse lugar a gente está falando num outro tempo, num outro espaço, numa outra condição, né, histórica, e social, política, que é a educação de jovens e adultos. E na educação de jovens e adultos, o censo escolar, e aí eu vou ao censo escolar, mostra para a gente que tem cerca de 3,5 milhões, né, de estudantes, a média, né, de estudantes da EJA. A região do Nordeste é a que mais acumula aí, né, um maior quantitativo de pessoas na EJA, principalmente no ensino fundamental. Isso para dizer o seguinte, essa EJA e Quelínia, durante muito tempo eu falei assim, não, eu tenho que escrever com Quelínia, porque essa EJA, a professora Gerani já ouviu falar isso, tem cor, ela tem classe social, ela tem um gênero próprio, então, assim, para a gente discutir. Né? E a discussão, por exemplo, na EJA envolve 50% ou mais de pretos e pardos, ela tem aí uma condição social, né, financeira em torno de um salário mínimo. A gente está falando de uma quantidade maior de homens e menos mulheres, né? Está numa base de 50%, né? 50% ou um pouco mais do público masculino, do sexo masculino. Então, são essas questões que envolvem evasão, que por dentro do processo a gente chega na conversa de hoje, que é a discussão sobre a questão étnico-racial, principalmente pensando na legislação que já existe já há 17 anos, né? Parece que foi ontem, mas a gente ainda... E com isso vem a questão que gostaria que vocês pensassem conosco, que é o seguinte, né? Eu gostaria que vocês comentassem, então, sobre essa cor da EJA, né? Enfim, essa EJA tem uma cor. O que vocês podem discutir conosco, pelos estudos que vocês também já têm ao longo das histórias de vida acadêmica, o que a gente pode dizer sobre isso? Então, professora Quelínia, fique à vontade. Eu acho muito importante o que a Geranilde disse, que você falou também, Luiz, porque nós estamos discutindo uma modalidade que talvez o grande desafio, e aí cito companheiras do Fórum de EJA, com a professora Clarice e a professora Liábia, que dizem que o nosso grande desafio hoje na EJA é o estudante de EJA se reconhecer como sujeito de direito à educação. Porque se falta creche, a gente vai fazer uma briga enorme, porque não faltou vaga na creche. Mas se fecha a escola de EJA e a gente não tem a mobilização que a gente precisava ter. Então, a gente precisa, um primeiro desafio é esse reconhecimento como sujeito de direitos. E a EJA como esse direito subjetivo que garante acesso a tantos direitos. Isso é um básico. Mas essa consciência, para mim é muito importante, Luiz, quando você fala da idade, do que é considerada a idade própria. Né? Usou-se muito tempo a idade certa, que é um termo terrível para mim, porque para mim não existe o tempo errado de estudar. Existe o tempo que a gente vai correr, entendeu? A gente precisa... Assim, há um tempo errado de estar na escola? Eu vou dizer para aquela senhora de 70 anos que está errada ela estar lá, porque a idade certa não é aquela. Então, esse termo me incomoda bastante, porque dá a impressão de que o estudante de EJA está lá porque não quis estudar. Então, a gente precisa, e eu tenho feito essa reflexão muito
com bastante veemência nesses espaços, de que essa relação racial com a EJA, a desvalorização da EJA, está dentro do mesmo processo político, projeto de sociedade excludente, que deseja domesticar, subalternizar, manter as pessoas que majoritariamente são negros, negras, pardas, né? E no Ceará essa história do pardo é uma situação muito complexa, porque a negação do negro no Ceará é uma questão intensa, né? Muitas pessoas que não são negras são morenas, né? Então o Ceará tem uma morenice, às vezes, muito perigosa, porque ela divide o pertencimento dos sujeitos. E esse projeto político excludente. Você fala em 56%, né, de pessoas negras na EJA, se não falha a memória, você falou agora. A gente tinha uma pesquisa em 2000, e a Jeremy deve lembrar, uma pesquisa que a professora Kelma puxou, né, investigando vários jovens. E chegou-se a um percentual de quase 70% dos jovens se autoafirmando negros, pretos ou pardos. Então, assim, é um quantitativo imenso. À medida que uma Fortaleza é uma cidade que cresceu mais de 112% do extermínio da juventude negra. Então, a gente não pode descolar, eu não consigo descolar o debate de EJA na questão de classe, gênero e raça. Porque também esse jovem negro estudar menos tempo, também completa esse ciclo de violências historicamente consolidadas como uma forma do projeto de branqueamento deste país. Porque a ideia realmente é, se a gente não consegue fazer essa limpeza étnica por meios biológicos, porque, para mim, o extermínio da juventude negra é uma forma de se projetar, de se construir esse projeto. A gente vai construir também os espaços de subalternização de menos poder dos sujeitos. E aí você vê esses estudantes de EJA como esses sujeitos com essas trajetórias que dizem que são específicas. Mas se nós olharmos, há uma confluência das histórias de vida que a gente vai compreender que se trata de histórias coletivas. São processos coletivos. Então, precisamos ter esse cuidado, essa atenção. Boa parte de EJA, por exemplo, foram vítimas, foram crianças que passaram pelo trabalho infantil. E qual é a maior parte da população que sofre trabalho infantil? Pretos e pardos. Então, a gente volta para o debate, sim, da subalternidade como um projeto de sociedade. E a EJA reproduzindo essas relações, infelizmente, tanto pela falta de acesso à escola, pela estrutura, pela desvalorização docente, são vários processos. Obrigado, senhora Querine. Senhora Geranilde? Se a gente pegar o censo de 2019, vai dizer que nós tivemos mais de 3 milhões de alunos matriculados na educação básica, certo? E aí cabe a nós perguntarmos que dentro dessa escola, dentro da educação, aonde é que ficou, onde é que estão os nossos alunos da EJA. E eu acho que uma outra questão que a gente precisa pensar é que o aluno que se matricula na EJA, eu ainda não vi pesquisa, cheguei a orientar um TCC de um aluno do curso de pedagogia, onde ele conseguiu identificar que mais de 80% dos alunos matriculados na EJA naquele ano eram reincidentes, ou seja, eles já tinham passado na EJA anteriormente. Então, a gente percebe que há uma luta. Você começa e você para por diversos motivos, mas você volta para a EJA novamente. Então, tinha pessoas que já estavam por 3 vezes reiniciando ou com a sua matrícula novamente no ensino de jovens e adultos. E isso revela, na minha concepção, uma insistência ou demarca um desejo pela escola, um desejo por estudar, que muitas vezes não é considerado como aquele aluno que está buscando da escola o que a escola tem para dar para ela. E a gente chegou a perceber nesse trabalho de conclusão desse aluno que a escola chegava a reunir gerações, por exemplo, tinha a mãe, o pai e o filho matriculado na educação de jovens e adultos. E aí a gente se pergunta como é que isso se justifica, como é que pode estar pai, mãe e filho? Quer dizer, como é que isso aconteceu a tal ponto dessa escola reunir as 3 gerações? Eu lembro de uma situação que eu fui ao Maranhão uma vez e minha mãe disse que tinha uma surpresa lá em casa. E eu fiquei sem entender que surpresa. Quando eu cheguei, ela disse, olha, você não sabe quem é que está trabalhando lá em casa.
Aí eu disse, quem é? Quando eu cheguei lá em casa, eu encontrei a Fátima. E quando eu olhei para a Fátima, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E eu lembrei depois que a avó da Fátima tinha sido empregada da minha família. A mãe da Fátima tinha sido empregada da minha família. E a Fátima era empregada da minha família. Eu estou falando de 3 gerações que não conseguiram estudar, que não conseguiram que a escola desse a elas o que a escola promete que vai dar. Essa é uma questão muito séria. Como é que numa escola você tem 3 gerações? E aí, quando você olha, você pode até dizer, olha, não conseguiram estudar, não foram competentes, não prosseguiram no estudo. Mas cadê a escola? Quer dizer, como é que a escola se coloca dentro desse debate para explicar como é que 3 gerações passam por lá e terminam se encontrando? Pense aí, a mãe, a avó e a pessoa, depois você encontra pai, mãe, filho na educação de jovens e adultos. Como é que você explica essa situação se você não pergunta para a escola o que ela tem a ver com essa história? Se a gente vai pensar no material didático, o material didático é ainda um grande engodo na EJA. Quer dizer, aonde é que esse aluno da educação de jovens e adultos se vê nesse livro? Que conteúdos, que experiências, como é pensado esse material didático voltado para a educação de jovens e adultos, se a educação de jovens e adultos não reconhece os negros que estão lá nos bancos? Se é um conteúdo para todo mundo, não é um conteúdo que pensa em particularidades, que não vai levar em consideração a negritude que está presente naquele espaço. Então, a escola ainda nos deve muito quando a gente fala de material didático com relação à EJA, porque quando a gente faz, a Keline acompanhou a Sandra Pretinho mais do que todo mundo, quando a gente fez as pesquisas nos quilombos e outros espaços, quando a gente começa a discutir negritude, cultura, essas pessoas logo se identificam, logo elas se colocam dentro do debate, porque elas sabem que nós estamos falando delas. Quando você fala de cultura no Brasil, de cultura, cultura, história, elas estão nesse processo, mas na escola não acontece esse processo tão rápido, ou até se ele acontece, que é um processo de identificação a partir do que é trabalhado na educação de jovens e adultos, que muitas vezes o conteúdo é pautado nessa questão de uma alfabetização, mas não é uma alfabetização racial. Não é um afroletramento, não é uma afroalfabetização. É um conteúdo que ele, mais uma vez, te coloca como ser invisível. Então, ele não te alcança, ele não te toca de modo suficiente que você deseja estar na escola, porque a escola não fala de você. Ela fala das pessoas, ou então ela fala dos outros, mas ela não fala daquele aluno da escola que está lá matriculado. A Kelina deve lembrar de um fato que nós vivemos no Projovem, que os alunos do Projovem, quando eles iam para a escola, eles não usavam a farda do programa, não era, Kelina? Eles não usavam a farda do Projovem, porque eles eram marcados na rua. Olha os alunos retardatários, os alunos que não conseguiram estudar, eles eram marginalizados só em usar a farda do Projovem. Porque a farda dizia que aquele aluno era o aluno que estava indo para uma escola noturna e que ele já era, por si só, marginalizado, porque ele estava tentando completar o seu ciclo escolar. Então, quer dizer, se a gente pensa nessa escola, não tinha mais, a gente chegava a lidar com situações, por exemplo, de equipamentos, a Kelina deve lembrar também, equipamentos que a escola tinha, como vídeo, como som, e lousas e outros materiais que a escola segurava para os alunos da educação básica da tarde e noite. Quando o aluno chegava à noite, esse material estava trancafiado, estava guardado com cadeado, porque a gente chegava a dizer que o Projovem mostrava que era uma escola dentro de outra escola. Então, aquele aluno da noite, a ele não era permitido os equipamentos que a escola tinha, porque a escola não considerava que o aluno merecia, ou tinha direito a usar aqueles equipamentos. Mas era interessante que para o Projovem se instalar numa escola, o Projovem já cedia para a escola uma rede de computadores, para que a escola tivesse acesso a uma rede de computadores. Só que, muitas vezes, esse aluno nem usava esses equipamentos. Então, para você ver como realmente é uma escola dentro de outra escola,
uma escola que já não trata tão bem o seu aluno durante o dia, mas que consegue trabalhar de forma pior ainda o seu aluno na noite, porque ele é duplamente marginalizado, porque ele é pobre, porque ele é negro, porque ele é aquele que trabalha no mercadinho, ele é empregada doméstica. Então, quando ele chega à noite, parece que a ele tem que ser lembrado o tempo todo que ele não tem direito àquela escola, que ele tanto insiste em permanecer, em se rematricular. A gente tinha, por exemplo, depoimentos, aquele, né, lembra, de alunos que diziam assim: quando eu consigo sair de casa para chegar na escola, o porteiro não deixa eu entrar. Até o porteiro dizia que aquela criatura não podia estudar. Até o porteiro. Quer dizer, nem o porteiro, que era tão pobre como aquele aluno, era solidário às condições do aluno. Então, você vê que há um cerco, sabe, em torno desse aluno que diz: não, você não vai estudar, você não tem direito a essa escola, permaneça nesse lugar. Claro que de modo subliminar eu estou falando, do tipo: vocês negros não têm que estudar, vocês negros não têm que insistir, vocês negros fiquem no lugar de vocês. Vocês não têm direito a essa escola e nem lutar por essa escola. Fiquem aonde vocês estão. Geranilde, só queria fazer um adendo que você disse, que foi importante demais. Ela mexeu, ela aboliu com uma coisa importantíssima. Pode falar, você. Tinha uma pessoa, uma mulher muito intelectual, que eu respeito muito, que esteve na banca de Geranilde, que é a Zoilda Loreto Trindade. Eu conheci. Né, já está. Que ela esteja bem onde estiver, né? Junto com os ancestrais. E essa invisibilidade que ela fala, né? Às vezes tem um texto que diz isso. Ela é do Rio, né? Ela é do Rio, né? A gente tentou muito trazer a Zoilda aqui para o Baobá e não conseguiu. E a Zoilda disse assim uma vez, num texto dela muito bom. Eu sempre estou citando porque, para mim, o texto dela muito voltado para a educação infantil, mas eu vejo que atravessa todos os âmbitos. Porque, assim, que você chega na escola e não se vê. Você não está presente, não se percebe no livro, nos espaços, nas salas de aula, nos poderes, espaços de poder. Você nunca está lá. Você está invisível. E a invisibilidade é uma forma de morte em vida. Então, como é que a gente diz que você tem que estudar, não abandone a escola, se você não existe para aquela escola? E é como se a gente está discutindo um direito a ter direito à escola, né? Quer dizer, e são mecanismos alguns mecanismos são tão sutis de exclusão que, por exemplo, o porteiro, né, você vê com propriedade de impedir que aquele trabalhador entre na escola, o diretor que não permite a entrada no laboratório de informática, são os espaços restritos, né, normalmente da EJA, que impedem, né, o ir e vir dentro da escola, como se fosse, de fato, como se fosse um favor, não um direito. Ou, quem sabe, até um privilégio de estar aqui, né? Você tem o privilégio de entrar nesse espaço. Então, e aí, sim, a gente se depara com essa realidade que ainda é muito triste, né? E eu acho que nos assusta ainda mais quando a gente percebe que hoje os jovens estão chegando à educação de jovens adultos, porque essa escola, né, não tem mais atraído, ou de alguma maneira tem contribuído para que ela não seja mais o espaço atrativo. Eu não vou nem falar de pandemia, eu estou pensando ainda na situação anterior à pandemia, né, com os números decrescentes de busca pela escola pública, né, quer dizer, cada vez menos a gente tem entrada de crianças e jovens. Então, isso se deflagra lá na educação de jovens adultos, né, vocês já deram todos os indicativos da questão dos direitos, né, do direito a ter direito à escola, mas eu queria agora chegar na Lei 10.639. O que revela para vocês no interior, então, da prática cotidiana, essa questão da... Oi? Ah, sim. Eu acho que ela precisa sair, né? Professora Geranilde, fala para a gente a respeito, então, da Lei 10.639, né, o devagar de uma legislação desde 2003, que ainda tem que impactos são esses ainda gerados no interior do trabalho pedagógico que a senhora observa? A gente está falando de uma educação de jovens e adultos e a gente ainda retoma essa discussão, entendendo que grande parte, né, eu estava falando aqui do censo, 50% entre pardos e cerca de 8% de pretos, isso em 2018. Quer dizer, esse quantitativo já aumentou. Então, o que revela para vocês essa discussão entre
cor da EJA e a Lei 10.639. O que a senhora pode dizer? Eu acho que é melhor então começar pela senhora Joranilde e a professora Querina na sequência. Sim, é muito interessante a gente pensar que eu acho que até a condução da própria Lei 10.639, em alguns momentos eu vejo que foi contraditória, quando por algum momento se chegou ao consenso de que a lei deveria ser trabalhada por algumas áreas disciplinares, a questão da área de história e a questão da área de letras, né, ou de literatura. Então, isso a gente vê que já foi em algum momento um equívoco, porque levou a escola a ter essa ideia. A gente chegou a viver momentos formativos onde os professores selecionados eram os profissionais da área de história, da área de letras, para trabalhar aonde? No ensino fundamental 2 em diante. Essa já foi, eu acho que, para a gente, um grande entrave, tentar mostrar que quando a gente discute a questão racial no país, a gente tem que começar com a educação infantil. Porque quando a gente vai, o preconceito, ele é nos atingido no berço. Ele não chega para a gente quando eu estou lá no 6º ano do ensino fundamental 2. Ele chega lá na educação infantil. Então, você é recebido na escola com o racismo, com as práticas racistas. Então, uma das questões que a gente precisa pensar é nesse processo formativo, nesse processo de como é que os professores podem estudar essa cultura, podem estudar essa história, para se reconhecerem como pessoas negras, e não é só uma questão de se reconhecer como negro, porque você pode não ser negro, mas como é que você entra nesse debate? Qual é o seu lugar nesse debate? O que é que você tem a ver com esse debate étnico-racial negro que depois vai para a escola e que vai cobrar um processo formativo dos professores e uma prática diferenciada de respeito, de carinho, de atenção e desse conteúdo para que os alunos possam, por meio desse conteúdo, se reconhecerem dentro dessa lógica, dessa cultura africana e afro-brasileira dentro da escola e saindo da escola. Então, essa é uma questão que a gente pode começar a pensar, que é esse processo formativo dos professores, porque isso é uma questão muito séria, porque durante muito tempo, mas a ideia é muito presente, que quando a gente vai ver essa questão que é muito repetitiva, que é o 20 de novembro nas escolas, é um professor que estudou sobre isso, que geralmente é o pessoal da área de história. Então, você trata todas as questões, mas quando você fala dessa temática, é aquela pessoa que estudou, que é da área, que não compete aos outros esse debate, quando, na verdade, é um debate da escola, não é um debate de um profissional. Até porque a gente tem hoje pessoas brancas que se interessam por essa temática, que para mim, é uma condição, primeira, é assumir que existe racismo no Brasil, porque se você não assume que o racismo existe, você não precisa defender essa lei, você não precisa discutir formação de professores, você não vai discutir a questão racial no Ceará. Então, a questão base dessa legislação existe racismo. Essa é a primeira questão. E aí a gente vê que outros entraves, a partir daí, começam, que é você assumir que racismo existe, e um outro entrave é a questão da religiosidade. Então, a gente vê muitas pessoas que até defendem a lei, mas elas dizem que racismo não existe e que não precisa tocar nas questões religiosas. Então, a gente vê que é como trabalhar a lei assim de modo muito singelo. Eu trabalho, mas de modo superficial, eu não quero tocar em algumas questões. E aí a gente vê que é muito repetitivo como é que as pessoas trabalham o 20 de novembro. Muitas vezes são repetições, são edições repetidas. Não há um avanço nas temáticas, não há um avanço dos debates. Por quê? Porque a lei ela vem trazer para você o que já existe, só que ela vem colocar na sua cara que é o conflito racial dentro da escola. Ela vem dizer, existe conflito, existe uma disputa interna dentro da escola que está em torno da questão da cor. Então, quando você assume que existe o racismo, você vai ter até que dizer quem são os racistas. E aí, como é que a gente leva esse debate dentro da escola se a gente não quer assumir isso de frente? Porque e sem querer também, vamos dizer, não ofender o professor, mas a gente tem professores racistas que até aceitam discutir essa lei, mas de modo muito sutil, muito romântico, assim, vamos trabalhar o poema pelo poema, mas aí você pergunta, e cadê o eu negro que está e que vem por meio dessa lei? Porque essa lei ela vem falar de um eu negro,
por meio da literatura, por meio da ciência, por meio da geografia. Então, ela traz os eus negros que foram abafados dentro da escola, porque você não vai trazer só também o conteúdo, você vai falar de pessoas negras que criaram ciência, que produziram conhecimento, que estão na luta pelos movimentos sociais, que estão brigando por escola. Então, você está falando de um conteúdo atrelado a um povo, a uma raça, a uma história. E não é um povo que surgiu em função da lei, é um povo que trouxe a lei, mas que essa lei também foi antecedida por outras legislações. Claro que aí, dentro do governo Lula, a gente vai ter todo um significativo de aprovação da lei, de outras políticas, de ações afirmativas. A própria Unilab é um fruto desse movimento negro, né, e de pessoas e aliados que compreenderam essa luta e que estão conosco nessa luta, certo? E se a gente pensa a universidade, aí tem a questão da EJA, é uma coisa interessante. O Luiz, que é meu colega de universidade, sabe, o único curso que discute educação de jovens e adultos é a pedagogia. E a gente pode se perguntar por que as outras licenciaturas não entram nesse debate? Será que não se pode criar um projeto de matemática, de ciências, de química, de física, pensando nos alunos da educação de jovens e adultos? Será que a gente só pode pensar nessa questão dessa alfabetização e ainda é muito limitado? Porque na hora que a gente traz esse debate da lei, que a gente mexe com a educação de jovens e adultos, nós estamos tratando de outros debates também, que é o lugar que essa EJA, que esse povo negro tem, e que também está ligado a esses outros cursos. Porque não há um debate dentro dos outros cursos. É como se fosse um lugar menor e ele ficou dentro da pedagogia e aí muitas vezes é uma só pessoa que vai levando. Um exemplo disso que tem repercussão direta, a gente está cada vez mais perdendo espaço da EJA à noite nas escolas. Estão colocando a sala de aula durante o dia. Mas as pessoas não podem frequentar durante o dia. Então, quer dizer, tira da noite e bota para o dia, as pessoas não podem frequentar. A gente está tendo uma dificuldade muito grande para poder realizar os estágios em EJA, porque a gente tem alunos interessados, e aí cadê esse espaço para que o aluno entenda, compreenda, valorize e possa se interessar como um tema de pesquisa também. Então, a gente vê que a lei, ela trouxe inúmeros questionamentos, ela deflagra uma série de situações, mas que, para mim, uma questão principal, que é o tapete, é dizer, existe racismo. Então, quando você diz existe racismo, acho que justifica todo e qualquer debate para se tratar da Lei 10.639. Mas se você acha que não existe debate, que é coisa de criança, que um dia as crianças vão deixar de ser racistas, que é só uma brincadeirinha maldosa, que todo mundo vai se perdoar porque todo mundo é igual, então você está realmente brincando com a lei que traz uma história de vida, que traz uma ancestralidade, que traz uma luta para a gente democratizar essa escola e dizer que toda a cultura africana e afro-brasileira também tem direito a estar nos bancos escolares. De modo contraditório, quando você olha para a escola, as crianças, sua grande maioria são negras, os professores não são todos brancos. Então, essas são as contradições que a lei poderia contribuir no sentido de fazer as pessoas reconhecerem quem é negro, ou se você não é negro, onde está a sua ancestralidade negra. Onde ficou isso? Em que momento você se apartou da sua negritude? Ou em que momento você se apartou da sua ancestralidade negra? Porque quem não é negro nesse país, com toda certeza, tem um avô, um tio, um parente que é negro. Nós não podemos fugir a isso no Brasil. Mas quando foi que você se separou da sua ancestralidade negra a ponto de desejar, talvez que você nem tenha uma ancestralidade branca, mas que há um desejo dentro do Ceará e no Brasil por uma ancestralidade negra, por um lugar nesse tapete, que é o lugar do branco, que faz com que você mate esse seu eu negro e vá defender outros eus, que é um eu que realmente desconsidera a negritude desse país. Professora, antes da professora Quirine colocar, realmente assim, são muitos desafios, né? Mas o importante é a gente, e aí a senhora colocou muito bem, que não basta só a legislação, né? Se ela não vier acompanhada de políticas, né? Que reconheçam e que deem, então, vida, né? A essa vida que está na escola. E essa vida, ela com certeza é uma vida hétero, homo, cis, é uma vida que professa das religiões afro-brasileiras, religiões de matriz africana.
enfim, tudo isso que chega na escola, mas que a gente homogeniza, né? Quer dizer, é um pouco dessa ideia da escola unitária. Então, aqui são todos brancos, são todos héteros, todos são da religião X e não Y. E esses desafios da EJA, né, por conta de tudo isso que a gente tem discutido, é algo que não se revela somente na implementação de uma legislação. Como a professora Janine colocou, quer dizer, se o professor ele não se enxerga, né, se ele não se vê, né, dificilmente ele vai querer trabalhar com questões que tocam a si próprio, né, porque se não o afeta, dificilmente ele vai querer, então, discutir questões que são tão importantes à minha vida, como as questões da negritude, as questões afro-brasileiras, africanas, né, das próprias manifestações, por aí vai. Professora Quelinha, por favor. Gratidão. A Gerandinho falando, eu estava prestando atenção e anotando. Mas é interessante que você trouxe, Geronilde, um ponto que eu quero tocar. Um parêntese, gente, não é fácil trabalhar na pandemia, né? Tudo acontece quando a gente está online. Tem uma coisa que você trouxe aqui para mim, Geronilde, que é muito importante. Nós temos discutido a educação das relações étnico-raciais, como se isso tivesse sido inaugurado pela Lei 10.639. O Brasil sempre fez uma educação de relações étnico-raciais. A diferença em qual perspectiva? Porque se eu digo para você que a escola não é o seu lugar, porque essa verbalização acontece. Mas o mais perigoso é o que não é verbalizado, o que é vivenciado. Então, se essa escola, a Lei 10.639, quando falar da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira, e aí você vê o perigo, as armadilhas de dizer que é história, talvez o pessoal de códigos e linguagens, talvez o professor de educação artística. Você deseja colocar esse vasto conhecimento que nos perpassa a todos. A Beatriz Nascimento fala muito bem, né, que as africanidades respeitam a negros e não negros, porque está presente no modo de ser do brasileiro. Muitos dos nossos hábitos, as nossas memórias, nossos costumes, para nem falar do nosso português, pensando na Lélia Gonzalez, nós estamos falando de uma complexidade de valores civilizatórios que trouxeram para nós uma forma diferente de se perceber, de construir a nossa cosmopercepção. No mesmo movimento que tenta-se constantemente negar, subalternizar, invisibilizar. Então, esse movimento vai dizer que qual é o lugar da criança negra na escola? Qual é o lugar da mulher negra? Qual é o lugar do homem negro? Isso está sendo dito por vários códigos constantemente. A Lei 10.639, ela, mais do que alterar o artigo 26A da LDB, 93 e 94, ela precisa e ela propõe, mesmo que de maneira muito sutil, se a gente lê o texto, os pareceres da Petronilha, se nós lermos os textos, nós vamos entender que nós estamos aqui questionando as estruturas dessa sociedade que naturalizou o racismo estrutural de forma tal que para mim não é estranho ver um jovem negro sofrer uma batida na porta de uma escola, uma revista policial. Não é estranho. Ninguém se assusta, a indignação é mínima, quase zero. Mas estranha esse jovem negro, essa jovem negra, ser professora universitária. É um lugar de estranhamento ainda. Porque nós temos poucas professoras universitárias negras. É minoria. Né? Eu percebo na UES o crescimento entre substitutos, também esse processo de maior acesso à universidade de uns tempos para cá. Mas professores efetivos negros, na UES, é uma minoria. Então, você continua estranhando este lugar de maior prestígio social. As professoras negras também são as professoras que ganham menos. Então, você vai perceber que é uma estrutura. E que a Lei 10.069, para além do 20 de novembro, que as pessoas não entenderam, acho que não entenderam nem a proposta do 20 de novembro ainda, nós estamos debatendo aqui uma disputa de poder. Miguel Arroio vai falar que currículo é disputa, currículo é poder. Nós estamos debatendo esse currículo nesse espaço de dizer não há uma história única, porque a história que a escola ensina é uma história única, da população negra como unicamente escravizada.
E se eu ver o que o Manuel Quirino vai dizer, ele vai trazer a população negra como um verdadeiro colonizador do Brasil, que trouxe tecnologias, trouxe conhecimento, trouxe saberes da agricultura, trouxe saber do ferro, sobre os saberes de engenharia. Você está falando aí de intervenção civilizatória. Então, você tem esse projeto que vai... E eu trago muito como projeto, porque a EJA, quando ela nasce negra, quando em 1954 se disse que estudante só podia estudar à noite, e se o professor aceitasse, eu estou falando aqui de um projeto. E esse projeto ele vai se constituindo, se reverberando, desde a precarização, porque a Lei 10.000 para mim, é muito importante para ressignificar o processo histórico que a nossa escola representa. E vamos pegar essa ideia de que quem faz história é historiador. Né? A dona Maria do Prazer, quilombola, ela conta a história da cidade, do quilombo cercadão todinho para a gente, numa complexidade maravilhosa. Ela é uma quilombola, professora, diretora, ela é liderança, ela é presidente da associação, ela faz todo esse processo. Nós precisamos conversar sobre isso. A Lei 10.639 é um campo de disputa. Por isso, talvez, 17 anos depois, nós ainda temos que debater a implementação dessa lei. Porque se ela é bem trabalhada, ela mexe com privilégios. Ela questiona a naturalização dos privilégios historicamente elaborados, que são chamados de meritocracia. A gente questiona isso. E questiona, por exemplo, essa escola que uma merendeira de estudantes da EJA, que ele não merece uma merenda de qualidade, que tinha que dar graças a Deus, porque ele tem merenda na escola. Porque ele não merecia estar ali. E quando uma gestora disse para a gente, Kelinha, de manhã eu já aguento os filhos dos marginais. Agora você quer que eu aceite os marginais na escola? Eu preciso discutir isso, porque isso é o racismo perpetrado nas práticas espontâneas de gestão. E a EJA, como majoritariamente negra, e aí vou dizer também dos homens, e da população LGBT, que a gente tem muitos estudantes de EJA que precisou sair do ensino diurno porque esse corpo transgredia a ordem da escola. E como ela não cabia nessa ordem da escola, a escola constrói suas elaborações de forma que esse estudante acha que está abandonando. Mas eu não acho que é estudante que abandona a escola. Acho que a escola, muitas vezes, abandona esses estudantes. É verdade, professora. E, assim, mais uma vez, só reforça, né, os mecanismos de exclusão que são alguns muito sutis, né? Quer dizer, quando esse corpo ele transgride, quando essa cor da pele, né, ela é diferente daquilo que se impõe, né, numa sociedade brancocêntrica, enfim, tudo isso que nos faz sim discutir sobre a educação de jovens adultos. É tão interessante, né, professora Geranilde, que os nossos estudantes ainda são vistos em alguns momentos com muita estranheza, né, quando eles entram nas salas de aula, nas escolas, de determinadas escolas, por exemplo, para trabalhar nos estágios de educação infantil, do ensino fundamental, né, nas escolas de EJA, né, eles ainda são vistos com muita estranheza e, ao mesmo tempo, a gente acaba rompendo com esses limites que dividem, né, uma discussão acadêmica com a prática cotidiana. Então, eles vão para as salas de aula, eles colocam, né, enfim, as suas culturas, né, e dialogam com esses espaços, né, de práticas. Mas eu queria ainda continuar esse assunto, porque a professora Geranil, a professora Kelinha, né, e até alguns colegas, depois eu vou pegar a pergunta do professor Geraldo, tá, professor Geraldo? Eu sei que o senhor está muito longe, a gente vai ter que antecipar a sua pergunta, porque está muito tarde em Moçambique, mas eu já vou falar dela. Mas, professora, assim, professora Geranil, professora Kelinha, se a gente pudesse elencar, né, pelo menos assim, eu pensei em 3 desafios. Quais seriam esses 3 que vocês poderiam, assim, elencar? Olha, a gente precisa tratar disso, disso, para que a gente pudesse ver algumas dessas melhorias na relação ensino-aprendizagem, na relação do processo, né, educacional, que rompa aí com parte de todas essas barreiras. O que a senhora poderia dizer? Eu vou seguir, então, a lógica anterior, a professora Querina, pode ser? A professora Geranilde fala e, na sequência, a senhora? Então, dá. Obrigado.
Professora Geranice. Eu vou aproveitar para mexer um pouquinho com o que o professor Geraldo colocou. Ótimo, ótimo. Porque são 5 horas de diferença e já está bem tarde lá para ele. Eu fico pensando, professor Geraldo, que uma primeira questão é se realmente a escola conhece o seu aluno. Será que a gente sabe realmente quem são os nossos alunos? Ou nós, professores, avaliamos os nossos alunos a partir de falas do senso comum? Essa é uma questão que, para mim, ainda é muito interessante de pensar, que a escola, ela conhece pouco o aluno que chega até ela. A gente muitas vezes vai dizer o quê? Que o aluno é pobre, que o aluno é carente, e aí a gente tem um monte de classificação já prontas para dizer sobre os nossos alunos. Só quer ver uma coisa que é muito, muito presente no Brasil, que eu às vezes fico muito assim, preocupada, o aluno que abraça demais os colegas, que abraça demais os professores, muitas vezes é visto como um aluno carente. Mas aí a gente se pergunta assim, quem abraça mais não é quem tem mais carinho para dar, não? Quem acaricia mais não é quem tem mais carinho para dar? Então, acho que falta à nossa escola conhecer o aluno que ela tem. E uma coisa que eu acho que também pode ser pensada é que esse aluno da educação infantil, esse aluno do ensino fundamental 1 e esse aluno do 2 e do médio, ele é, vamos dizer, levado pela família a estar na escola. E existe uma legislação que obriga esse aluno a estar na escola e que, se ele não estiver, as famílias serão punidas. Essa é uma questão. E o aluno da educação de jovens e adultos? Ninguém obriga. Ele vai se ele quiser, quer dizer, ele tem uma liberdade tal que a gente fica se perguntando, será que essa liberdade que o aluno tem não seria uma forma do Estado dizer, se vire, estude se você quiser, estude se você puder, a escola está lá, vá quando você quiser. Então, a gente pode também se preocupar que esse aluno da educação de jovens e adultos, ele é um aluno onde, muitas vezes, o Estado não revela preocupações com ele, no sentido de que ele está indo à escola, ele permanece na escola, há um material didático, há professores formados para estarem com esse professor, porque tudo isso vai caminhar no sentido de que o aluno não se sinta acolhido. Então, eu não vou dizer que por questões mínimas, mas até de questões que se repetem, esse aluno termina desistindo dessa escola, porque essa escola já desistiu dele também há muito tempo. Então, quando você vê as escolas, por exemplo, no Assis do Baturité, cada vez mais diminuindo salas de educação de jovens e adultos. Quer dizer, e onde é que está esse aluno? Aonde é que está essa população da região do Maciço do Baturité, que é onde nós trabalhamos, e que está o campus sede da Unilab? Essas pessoas continuam existindo. Há uma grande população na região do Maciço do Baturité que não sabe ler e escrever, que não sabe fazer as 4 operações. Diga, Luiz. Desculpe interromper, mas tem um nome bonito para isso, né? Que a Secretaria tem dado, chama de nucleação, né? Então, nucleação nada mais é do que fechamento de escola, em que os estudantes precisam dar quilômetros, precisam depender do transporte escolar para que eles cheguem às escolas e estudem. Então, só para abrir um parênteses aí desse nome bonito, essa expressão bonita criada, nucleação. E eu acho que, assim, essa história dessa pandemia, para mim, sabe, eu tenho conseguido perceber muitas coisas que antes, para mim, vamos dizer, seria até naturalizado. Uma questão por exemplo, eu estava discutindo ontem com uma aluna do mestrado, quando a gente fala na questão de Exu é um signo que a gente vai dizer que tem na religiosidade, que é o que vai mostrar as contradições. Talvez a pandemia tenha nos levado a perceber inúmeras contradições no nosso sistema educacional, sabe? A gente está tendo que, enquanto professor, se reinventar todo dia, a todo momento, para a gente ter os nossos alunos conosco. Certo? Então, é preciso computador, ou mais do que ter computador, mais do que ter celular, e mais do que ter internet, é a gente se reinventar enquanto professor, porque eu estava dizendo com o Luiz, antes desse momento aqui, nós professores tínhamos tantas certezas com relação à nossa prática docente, que a gente ainda hoje, nesse contexto de pandemias, queremos ter as mesmas práticas. A gente quer que o aluno fique 4 horas sentado na nossa frente, nos assistindo. E aí a gente ficou, e nós estamos tão desestabilizados, que a gente perdeu tantas certezas, que talvez só Exu para nos ajudar, para dizer que tudo é movimento, e que nós precisamos entrar neste movimento.
sabe? Então, a Estia também, ela está nessa linha de raciocínio, como trazer os nossos alunos da educação de jovens e adultos. E cadê o celular desse povo? E cadê o computador desse povo? Talvez eles nunca tiveram computadores, poucos devem ter celular. E como é que a gente vai se reinventar? Então, quando a gente fala de Exu, Exu é justamente aquilo que vai te dizer, olha, tá aí as contradições, te movimenta, faz alguma coisa, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente e olha para trás. Quer dizer, as nossas certezas de docente, eu acho que talvez a área que mais sofreu, que perdeu o chão, que perdeu a estabilidade, que perdeu as certezas, foi o campo da educação. Nós perdemos quase todas as nossas certezas. O aluno não está mais na nossa frente, sentadinho na cadeira. Ele até desliga a câmera e pode passear e volta daqui a meia hora. E isso é extremamente frustrante para um professor, que tinha aquela criatura ao seu dispor, na sua frente, congelado numa cadeira. Congelado numa cadeira, e se levantar, senta porque você não está prestando atenção. E o aluno da educação de jovens e adultos, é muito interessante pensar que é um aluno que, de certa forma, ele é liberto, ele vai hoje, ele passa 3 dias sem ir, ele vai na sexta-feira, certo? Ele também tem uma mobilidade que pode dizer para a gente que essa escola ela é chata, ela cansa, ela é enfadonha. Como é que eu trabalho o dia todinho e você não me respeita à noite, a ponto de me trazer uma prática docente alegre, contagiante, exuriana, que é do movimento? Você diz, senta. Imagine uma pessoa que trabalha 8 horas, e chega à escola à noite, o que vem para ela quando ela senta? É o sono. É mostrar que você está cansado, é um corpo que se movimentou durante o dia na lógica capitalista de produzir o dinheiro, de ganhar dinheiro para alguém, e quando ele chega à noite, a escola está ali parada, o professor está parado. O professor, cadê o professor? Cadê o Exu desse professor? Cadê o movimento dessa escola noturna? Porque essa escola noturna também precisa, porque ela também deve ser regida pela lógica do movimento, da ação, da partilha, da alegria. Uma escola que o aluno deseja estar lá com o professor. Não é simplesmente que o aluno precisa aprender a ler e escrever, mas o aluno quer muito mais da escola do que só o ler e o escrever. Porque isso aí, para ele, é básico, é interessante. Mas talvez o que vai fazer o aluno aprender a ler, escrever e ter outras aprendizagens é justamente essa escola que vai ser regida pelo movimento, uma alegria, uma dinâmica, que a gente sabe que muitas vezes a escola da noite não tem. Não tem mesmo. São pessoas que estão já tão cansadas que se deparam com um professor desanimado. Porque é o que a gente percebe. Não estou dizendo que são todos, porque não são, graças a Deus, e a Exu também não são. Mas é preciso que a escola na noite, essa escola que recebe esse aluno, que é o aluno que trabalhou 8 horas, que está, por exemplo, desacreditado. Tem aluno que muitas vezes não vai nem em casa, porque se ele for em casa, ele não volta. Então, ele já fica direto para a escola. Ele tem que ser recebido por um professor exuriano, um professor alegre, motivado, encorajador, esperançoso, que fala de vamos continuar, você não pode desistir, você tem tempo ainda, porque o tempo não pertence a ninguém, então você tem esse tempo como ideia de prosseguimento. Então, a gente precisa perceber que essa escola ela tem que ser muito maior, sabe, até do que esse projeto que tem para essa escola da educação básica, da educação infantil, do Fundamental 1 e do médio, porque esse aluno da noite é o aluno que foi, assim, terrivelmente massacrado. Então, por isso mesmo que eu acho que ele precisa de uma escola que seja uma escola mais alegre, mais dinâmica, mais de movimento, que o impulsione. Talvez essa lógica de aula de segunda a sexta-feira não seja o ideal para esse aluno. Então, é preciso pensar outras lógicas de educação, de presença do aluno, de material pedagógico, de dinâmica escolar, que esse aluno diga assim, esse lugar é bom para mim, depois de 8 horas de trabalho, eu encontro pessoas que me alegram, que trazem conteúdos que me interessem, que conseguem trazer o cotidiano para dentro da escola, que conseguem movimentar, porque muitos desses alunos, às vezes, o ciclo de amizades está na escola. Quem é que não sabe que muitos dos nossos jovens vão para a escola porque encontram os amigos? Porque se tirar os amigos, talvez eles nem frequentem mais a escola. Quem é que não sabe disso? E a Estia, interessante, ela pode ter uma lógica de liberdade tão deflagrante que pode até nos incomodar.
O aluno vai hoje e pode ir no final da semana. E aí você não tem como segurar esse aluno, como a legislação segura o aluno lá do ensino médio, da educação infantil, do ensino fundamental. E isso para a gente é um desafio que a pandemia mostrou, mas é um desafio que já existia e que a gente costuma dizer que é porque os alunos não têm interesse, eles estão desanimados. Eu não acho que eles estão desanimados, eles precisam de um lugar significativo para a vida deles, para que justifique sair do trabalho e ir para a escola, mas a escola como um lugar de esperança, e não como um lugar de senta e espera das 9 horas ou 10 horas que a gente vai embora. Não, é um lugar do como é que está? O que está pensando? O que a gente vai estudar hoje? Vamos nos movimentar? Vamos dançar na sala de aula? Porque chega e senta, é uma lógica da escola do dia, chega e senta. E quando o aluno levanta, esse aluno incomoda, porque a ideia da aprendizagem passa pelo silêncio, pelo corpo quieto. E o que a gente tem na lógica da cultura africana e afro-brasileira e da Lei 10.000 é pelo contrário, é o levanta, é o te movimenta, porque o corpo aprende por inteiro, não aprende congelado numa cadeira. Pode ter que ser que algumas experiências, sim, favoreçam o sentar, mas a nossa lógica é a lógica do movimento, não a lógica do sentar e do se aquietar. Certeza. E tem a ver também que a professora Sandra Petit também colocou algo que vai nessa direção, né? Dizendo que o problema não está, então, nessa formação de professores que prioriza exercícios e conteúdos, né? Ela está, de fato, na oportunidade de pensar quem são, de onde vêm, que não criaram pertencimento ainda, quer dizer, dar significado a essa forma. Tem tudo a ver e a professora Quelínia também vai fazer suas contribuições, mas eu vou pedir até para a professora Quelínia tentar responder o professor Geraldo na sua fala, por conta aí, sempre pensando na distância dele, né? Mas é isso, professora Geranilde. A pandemia nos ensinou que o professor já não tem mais o controle, né? Quer dizer, enquanto ele não der essa liberdade e der essa autonomia, né? Na verdade, não é dar, né? Promover a autonomia em que as pessoas consigam entrar, né, no momento em que elas, enfim, querem, porque é isso, né? A sala de aula é o espaço que restringe, na carteira, na cadeira, olha aí Foucault, né? E agora a gente tem uma outra lógica, né? Eu assisto, eu clico, eu apareço, eu clico, eu desapareço. O que eu estou fazendo? Ninguém sabe. E na sala de aula, não. Na sala de aula, tem que estar sentado olhando o professor. Se eu estou pensando naquela namorada, naquele namorado, nas redes sociais, não importa. Eu estou olhando para ele, é o que faz o professor ser feliz ali. Né? Ele está me vendo, só que agora não mais. Né? Então, realmente, outras lógicas, né, que nos permitem aí repensar. Né? Professora Quelínia, por favor. As provocações que a Geroni trouxe foram excelentes. E o professor Geraldo também nos provocou uma reflexão muito boa. Quando a Lei 10.639 reconhece, mesmo com todas as suas dificuldades, o lugar social positivado da contribuição da população negra diaspórica neste país, ela está mexendo com um vespeiro de maribondo também, porque ela vai bulir com livros didáticos que limitam a experiência negra da escravidão. Eu estava conversando com a Sandra Petit, me lembrando aqui da música do Emicida, com a Maju e com a Pablo, né? Permite que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, melhor figurantes que deveria estar aqui. A escola insiste a reproduzir a escravidão como a história única do povo negro neste país. Isso é um problema sério. E a gente está falando aqui com a Lei 10.639 de uma possibilidade, aí, fazendo menção a Zoilda, os valores civilizatórios, fazendo menção a Petronila Beatriz, quando a gente fala da Lei 10.639, nós estamos falando aqui de um projeto de sociedade que nós desejamos construir. E quando eu falo de EJA, eu tenho que pensar que EJA é essa que fomenta qual projeto de sociedade. Então, uma EJA funcional, para ler e escrever meramente, decodificar, e responder uma demanda imediata, que infelizmente não responde, é uma EJA que não pensa em pós-alfabetização, se pensar o Paulo Freire, né? Alfabetização ao longo da vida. Então, eu preciso pensar que essa lei, e aí faz uma coisa interessante, que nós vivenciamos em algumas escolas do Projal, já me deve lembrar, e algumas escolas de EJA que eu tenho acompanhado, que quando a sala de aula incorpora
incorporar mesmo, né? Incorpora esses outros princípios. E ela se torna um quilombo, uma comunidade, um povoamento, a relação com essa turma e com o pertencimento se modifica potencialmente, a ponto da turma cuidar de si mutuamente. Alguém traz um chá, traz um café, a gente escuta a professora contar a história, a aula hoje vai ser ouvir o problema de fulaninha, que brigou com o marido e que ele está infernizando a vida dela. Muda o sentido da sala para romper com uma ética segregadora, com uma justiça que ela aparta, que ela separa, que ela rasga. O professor Manuel Castiano disse, eu gosto de uma expressão que ele trouxe, que a ética brancocêntrica que a Europa impôs a nós é uma ética leviatã, da espada que sai cortando todo mundo. Ele gosta muito mais de uma ética da costureira, que une os pedaços, que forma. Então, essa ética que une, né, uma ética restauradora, uma justiça restauradora, uma escola restauradora dos valores da ancestralidade, porque essa ideia de mutirão, mutirão indígena, né, de trabalhar junto, é uma questão que passava das nossas memórias coletivas, um cuidado coletivo, um ajudar no roçado do outro, na casa de farinha do outro, fazer uma grande festa, e uma festa como algo sério. Então, pensar esse espaço da EJA numa perspectiva biofílica, amiga da vida, do bem viver, como muitas religiões de matriz africana nos ensinam, né? Aquele espaço de bem viver, do bem-estar, dessa outra família que se elabora, uma EJA que não seja necrófila, ou pensando que a Chine vai falar sobre uma necropolítica, que decide quem deve ou não ter uma escola de qualidade. E essa decisão passa pela EJA, porque o data show nunca está disponível à noite, raramente, não dizer nunca, raramente. A biblioteca, muito, muito dificilmente. Núcleo gestor, com muita dificuldade. Isso é um projeto também, eu acredito, que tudo se engaja, porque o professor chega exaurido na turma da EJA. E nesse professor, às vezes, tem ânimo de estar ali também para construir essa experiência, porque parece, tem uma pedagogia da precariedade. As relações são precarizantes, as condições são precarizantes. Então, professor, quando eu penso na Lei 10.639, numa amplitude maior, professor Geraldo, eu penso, por exemplo, de ressignificar a escola para a vida, numa ética comunitária. Como é que essa escola, que eu aprendo aqui, volta para essa vida? Um desafio, talvez, é fazer como os indígenas fazem, as retomadas. Vocês devem ter ouvido falar de retomada, né? Você vai lá e toma de volta um território que o porceiro tomou. Eu acho que a gente precisa de uma pedagogia da retomada na escola. Precisamos tomar de volta para nós essa escola para dizer que os nossos valores, que os nossos projetos de sociedade são importantes. Teve uma experiência muito interessante no ProJovem, das escolas que mais se comprometiam com essas dimensões do pertencimento, das escolas que construíam outras relações, por exemplo, mais flexíveis de horário, outras escolas que estimulavam o cuidado, o diálogo docente, eram as escolas que tinham menos evasão no nosso polo do ProJovem. Houve uma escola que a gente passou 1 ano, 2 turmas, e a gente evadiu-se. Eu não gosto da palavra evasão, mas eu vou usar evasão aqui. 10, 12 alunos, em 2 turmas de 40. Então, para a EJA, isso é um número quase inatingível hoje em dia, que a gente às vezes começa com 20, 30 e termina com 10, 5. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, eu não posso burocratizar a EJA. Eu sou altamente contra essas diretrizes de matrícula que diz, não, tem que ter 20 alunos para abrir uma turma de EJA. Nós precisamos abrir turmas, promover as condições mais flexíveis de permanência desses sujeitos, para que a gente possa que essas pessoas se percebam como relevantes para aquela escola. Avançar nessa compreensão de que é necessário repensar a dimensão histórica, social e coletiva. Os sujeitos da EJA não são sujeitos individuais, são sujeitos coletivos. Às vezes, para um aluno da EJA poder ir para lá, ela precisa de uma rede de apoio para cuidar de um filho pequeno, que a escola não aceita.
Mas essa estudante, ela é a primeira da família que está voltando a estudar, porque eu tenho uma aluna minha que a mãe dela, da UES, ela parou de estudar na 4ª série. A filha também. A filha, se vai ser gerais numa escola particular, e o pessoal, a mulher volta para estudar, é tão inteligente, vai para a EJA. Então, dentro de 5 anos, ela saiu da EJA, terminou o curso de graduação, e agora ela é professora na escola que ela era auxiliar de serviços gerais. Eles que a luta dela agora é que a mãe dela, mulher negra, periférica, como ela, também possa voltar para a EJA. Então, é uma luta coletiva. Não tem nada a ver com essa lógica capitalista, individualizante, né, que reduz as pessoas a coisas, de que é para eu ganhar sozinho. Então, acho que esse movimento aí não dá para tornar a EJA burocrática, e a escola é para aprender a ler a palavra mundo, a vida, impregnar-se de vida. E eu sugiro que talvez podíamos bater um papo entre Exu e Paulo Freire. Porque se Exu fala de movimento, Paulo Freire também diz de movimento. Construir inédito viável. Mexido com isso, não? O professor Lincoln aí discutindo Exu nas escolas. O professor Lincoln está fazendo isso. E o Paulo Freire diz isso. Se movimente. Vamos esperançar. Circularidade. Vamos acreditar em inéditos viáveis, outros mundos possíveis. Energia e movimento. Acho que Exu e Paulo Freire podiam bater um papo legal aí posteriormente. Essa live eu vou falar já para o Lincoln, isso aí ele vai promover esse encontro. Então, gente, eu sei que o tempo tá, enfim, nossa, é só um docinho que a gente quis colocar aqui. Eu vou finalizar pedindo o seguinte, professor Geronilde, onde seus estudos se encontram, então, com essa discussão toda? E, Keline, onde seus estudos também se encontram com essa discussão? O que pode deixar aí para a gente? E para a gente finalizar, assim, para mim tem sido um motivo muito a mais, né? Eu acho que a pandemia também me ensinou isso. Né? Quer dizer, eu vou ficar parado, vou só trabalhar com meus estudantes? Não, vamos tornar mais viva essa discussão. Então, esses encontros que eu tenho promovido têm sido mais de estudos. Né? No interesse não está em quantidade de 100, 200 pessoas, não. Pode ter 10, 25, mas a gente está produzindo conteúdo, conhecimento, e as nossas pesquisas vão acontecendo a partir daí. Né? Então, professora Geronilde, suas pesquisas, seus estudos, quais são os encontros que a gente pode promover aí com a EJA e Keline na mesma direção? Eu me lembrei agora, devido à questão racial na minha vida, devido a ser fruto de racismo, né, dentro da escola, em alguns momentos, as minhas professoras chegaram a dizer que talvez eu tivesse algum tipo de problema de dificuldade de aprendizagem, quando, na verdade, a minha questão era o racismo, ou o racismo que colocaram para mim. Né? E isso influenciou todo na minha condição cognitiva de aprender, porque eu não tinha alegria pela escola. E aí foi cada vez me entendendo mais que eu fui me interessando pelos estudos, à medida em que eu comecei a perceber que o racismo é um projeto para matar pessoas, para matar para matar possibilidades de um mundo melhor. E quando a gente pensa na educação de jovens e adultos, a gente também sente que há um projeto para tirar a alegria das pessoas, para tirar o projeto de vida das pessoas. Então, eu acho que o que eu posso me beneficiar com esse debate com relação à educação de jovens e adultos é perceber que são vidas que são colocadas em questão e vidas que estão lutando todos os dias para sobreviver. Ainda que a escola e o governo tenham um projeto para dizer fique fora da escola, essa escola não te pertence, esse aluno ele é exuriano, esse aluno insiste. Ele é expulso e ele volta, ele é expulso e ele volta. Talvez só ele acredite nele, só ele diga, eu sei que eu tenho potencial e eu vou buscar um dia essa escola me responder a isso. Então, eu acho que cada vez mais os alunos da educação de jovens e adultos mostram isso para a gente. Eles estão lutando o tempo todo por uma escola, por uma educação que os valorize. Então, é uma luta constante desses nossos alunos que foram colocados para fora da escola, que foram repudiados pela escola, que foram colocados como incapazes de aprender.
incapazes de terem sucesso nessa escola, vamos dizer assim, regular, e aí eles são jogados para esse outro espaço, e lá eles vão ter que encontrar significado e lutar, porque esse outro já os colocou para fora. Então, o que eu ganho com a EJA é entender que a gente tem que ser esse ser do Exu, esse ser do movimento que não desiste, esse ser que passa o tempo todo se ressignificando e lutando por si, e lutar por si é lutar pelo outro também. Nós temos alunos na pedagogia, nós temos alunos na Unilab, que são fruto da educação de jovens e adultos, e são projetos de vidas que lutaram por si, que acreditaram em si quando a escola disse não para elas, e que elas conseguiram ultrapassar. E quando a gente discute EJA, não é dizer que a gente não quer a escola, a gente quer outra escola, a gente luta por outra escola, e a gente faz todo dia essa luta e esse movimento para que a gente consiga, sim, ressignificar a escola, e essa escola seja um lugar de acolhimento, de respeito, e que olhe para todos nós, para negros, brancos, índios, homossexuais, e todos nós que estamos lá e que temos direito a essa escola. Então, que a gente aprenda com o Exu e com Paulo Freire a sermos pessoas de movimento, cobrar da escola o projeto que ela nos prometeu, né? Que foi de acolhimento, de passar o conhecimento, de socializar, mas socializar e de passar o conhecimento por outras lógicas, uma lógica onde todos os conhecimentos estejam presentes, o negro, o africano, o europeu também, e que as pessoas também tenham espaço e direito a essa escola e a esses conhecimentos que nós precisamos para aprender, para nos ressignificar, para nos irmanarmos realmente, entender que existem saberes africanos, indígenas, da Europa, e que a gente precisa seguir junto, todos juntos, com essa escola e com esses conhecimentos. Insistência e resistência, né? Mas a professora Sandra Petit, ela está provocando uma expressão e um estudo que até agora não ouvi. E a pretagogia nessas contribuições? Professora Sandra, eu vou fazer dividir a sua palavra aí. É o que fazemos com a pretagogia. Fala da pretagogia. Pois é, a pretagogia, ela tem a ver com esse debate, quando a pretagogia discute a partir de si. A pretagogia não procura em outros lugares, a pretagogia parte do princípio de que a nossa história de vida nasce conosco, os nossos desejos estão em nós, essa escola precisa olhar para cada pessoa a partir das suas histórias de vida, essa escola precisa pensar um projeto coletivo para aglutinar pessoas, para ressignificar a história de vida. Então, só que o nosso projeto de escola é sempre tratar do saber partindo de outros lugares, e não partindo das histórias de vida das pessoas. A escola caminha com os conteúdos, separando os conteúdos das pessoas, das histórias de vidas. Então, acho que um dos ensinamentos que a pretagogia traz para a gente é que o conhecimento, ele começa com as nossas histórias de vida. Quando a gente vê autores como Frantz Fanon e tantos outros que não conseguiram e não conseguem, e dizem para a gente que não há como entender o mundo, a gente se separando do mundo. Não há como entender a escola sem discutir a escola e essa relação com a nossa negritude. Então, não há como discutir o mundo, não há como sentir esse mundo com toda a sua intensidade se eu preciso me deslocar de mim mesmo. Porque é isso que a escola exige para as pessoas negras, é que você se desloque da sua história de vida, que você se separe de si para poder entrar na escola e seguir nessa trajetória escolar. E o que a pretagogia vai dizer que não é possível seguir com esse projeto de modo que a gente possa ter uma escola inclusiva, afetiva e amorosa, se eu preciso me separar de mim, se eu preciso dizer e negar minha negritude para poder continuar essa escola. O que a gente vai dizer é que é possível, sim, uma outra escola reafirmando as negritudes, reafirmando as africanidades, reafirmando o ser indígena. Então, essa é a escola que a gente quer, sabendo que é possível, sim. A gente já houve um tempo em que a gente lutava por essa escola, hoje há um tempo que a gente está fazendo essa escola a partir de nossas experiências. Nós estamos já construindo experiências, já temos como dizer, temos caminhos, a pedagogia é um caminho que nós criamos, mas nós temos outras pedagogias aí que dizem sim, é possível sim, criar um caminho, uma trajetória dentro da escola que não renegue os nossos eus.
aonde eu tenho que deixar minha negritude lá fora, e quando eu saio 11 horas, eu reencontro com ela, porque dentro da escola eu não tenho espaço para me ver dentro dos conteúdos, eu não posso falar que sou do candomblé, não posso falar que sou da Umbanda, eu não posso falar dos meus movimentos culturais, não posso falar de nada, porque a escola me separa de mim mesmo. Então, a pedagogia é um olhar para trás e dizer, traga os seus eus. É como tem um provérbio bambara que diz, dentro da pessoa existe várias pessoas, e a escola, ela nos destitui dessas pessoas negras ou da nossa negritude, e o que a gente vem fazendo com a pedagogia é reafirmar a nossa negritude e dizer que a gente não vai ser o que a gente tem de projeto lançado pela nossa ancestralidade se a gente tiver que recuar de nós mesmos. Então, recuar de mim é negar a minha negritude. E se a gente fala em espiritualidade e fala de ancestralidade, o que foi lançado para nós é a gente cada vez mais reconhecer o nosso eu e afirmar o nosso eu negro. Então, é olhar para trás e recuperar os nossos eus negros que estão soltos por aí, entendeu? Que tiveram que ser relegados, renegados, para a gente viver de modo tranquilo dentro da escola, silenciado, sentado numa cadeira. Perfeito. Bom, eu Maravilhoso. me conforta saber então que eu também estou no lugar certo quando eu penso nessas discussões que aproximam a EJA, então, desses mais variados lugares, né? Estou pensando aqui o professor Arimateia, da comunidade indígena, que esteve conversando com a gente. Enfim, vou chamar o professor Lincoln, né? Semana passada nós tivemos egressos da EJA, sabe? O professor doutor da Bahia, uma aluna nossa, né, bolsista que está concluindo aí, minha bolsista Ana Monteiro, que está terminando a pedagogia. Então, assim, são essas aproximações, né, que tornam o processo mais integrado, né, menos externo a gente, menos distante da gente. Né? Então, a sua fala serve para que eu também consiga me aproximar cada vez mais. Né? Então, vem a discussão aí, semana que vem, sobre militância e sobre gênero e sexualidade. Essa vai pegar fogo, porque eu quero muito uma discussão sobre essa temática, e a temática religiosa. Mas, Quilínia, professora Quilínia, vamos lá. Seus estudos, a aproximação da EJA, a gente pode se deliciar aí com seus estudos. O que os meus estudos têm tido um papel muito importante para mim, sabe, Luiz? A minha pesquisa me forma. Eu me constituo não só pesquisadora, mas educadora, mulher. Então, essa pesquisa, ela me comove, ela me movimenta para reencontrar os meus processos, os meus ancestrais, que disseram tantas vezes que não era importante saber da história da minha avó, do meu avô, saber, muitas vezes, porque algumas pessoas dizem assim, não é teu pai, né? Eu assim, né? É esse cabelo. Então, você sempre tem um lugar para dizer que você não deveria estar aqui, um não lugar. Muitas vezes a EJA é percebida, esse estudante de EJA se percebe no não lugar, que ele não deveria estar ali. Esse não lugar se perpetua. E quando é jovem, mais ainda, porque uma escola adultocêntrica, ela geralmente nega as especificidades das juventudes e seus movimentos. E essas juventudes são corpos, né? Dessa história de separar corpo e mente, uma grande balela que trouxeram para nós, né? Esse corpo é conexão, esse corpo que se conecta com o chão, esse corpo que dialoga com as espiritualidades, com o encantamento, com os encantados, né? E a pessoa trouxe o Exu para cá, no meu estado, disse, vamos trazer um paradigma de Exu para a educação. Aí a professora para mim, que é isso? Vamos descobrir agora, vamos inventar. Então, essa história de contradição, de movimento, de articulação, de energias que se conectam na escola e que se encontram. Não é você estar na escola, mas você ser na escola. A escola como espaço em que o seu cabelo black, ele não vai ser perseguido dentro da escola. Que a sua orientação, ela não seja impeditiva de você estudar, de ser respeitado nesse espaço. De que a sua deficiência não seja mais um motivo para dizer fora daqui. Essa escola que tentou homogeneizar durante tanto tempo as pessoas. Então, quando eu escuto que a gente está desde a vertigem,
Esse pensamento da vertigem, da não certeza, me lembra, às vezes, quando eu fui tentar fazer capoeira e quase que não dava certo. Porque o corpo via para um lado, a mente para o outro, e era um movimento. E como é bom não ter certeza, porque eu me abro à experiência do outro. Então, esses estudos têm provocado isso, um diálogo da educação popular com a pedagogia, para dizer que eu quero uma educação afropopular, para dizer que a gente precisa dialogar, e a pedagogia ela faz um movimento interessante, que foram mulheres que gestaram essa pedagogia. E eu tenho dito que a pedagogia sempre está prenha, porque ela sempre está parindo alguma coisa nova, um dispositivo, uma experiência, intervenções, ela não é sufocante, porque ou é desse jeito ou está tudo errado. Ela traz princípios e fundamentos. E esses fundamentos reverberam em procedimentos. A pedagogia, e aí Exu é o grande comunicador, né, Geranilde? Se vamos repetir, vamos dizer certamente, o Exu é o grande comunicador, é o mensageiro. Então, essa escola que comunica permanentemente na horizontalidade, talvez, como na capoeira Angola, rasteiro no chão, talvez no coco, na pisada intensa, essa pedagogia, ela se constitui nos sujeitos. Então, se perceber as narrativas de si, os valores das africanidades, depois de ter falado dos marcadores, quando a gente começa a falar dos marcadores das africanidades para o pessoal da EJA, a pessoa vai, mas isso aqui tudo tem na minha vida. Eu faço isso lá em casa. Não, mas minha mãe faz isso. Eu tenho isso, eu faço isso. A gente descobre as comunidades negras na EJA. E a sala de aula se torna quilombo como expressão de resistência e de ressignificação da ancestralidade. Então, esse cuidado que me tem trazido, a educação popular me alimentou, mas a pedagogia e nos estudos tem dito que é preciso uma escola de movimento, e que a roda não é disposição em círculo. A roda é cosmopercepção. Como eu olho para o mundo em roda e dialogo que uma hora isso gira. Toda vez que gira, alguma coisa muda, alguma coisa acontece em nós. A pedagogia, ela traz esse comprometimento de nós ressignificarmos e construir um pensamento afro-referenciado para dizer que dos encantados se encontrando com os ancestrais, da diáspora negra, encontrando Exu, e dizendo para nós, o pajé, e dizendo para nós a terra, que essa escola precisa dialogar com a vida. Essa EJA que dialoga com a vida, que é alegre, por exemplo. Por que o riso, a alegria e a abstética incomoda tanto na EJA? Porque é a afirmação da ancestralidade. Esses corpos estão manifestando sua ancestralidade o tempo todo. Essas jovens que chegam na escola rindo, falando alto, dançando, se divertindo, são tratados como jovens indisciplinados. A alegria e a indisciplina, isso é assustador. É uma escola que não tem um afeto pela vida. Então, esses meus estudos têm me propiciado a me conectar com a ancestralidade e valorizar a sala de aula como uma experimentação dessa ancestralidade. Se a gente tenho certeza que se a gente for em qualquer lugar, mesmo sem saber dançar capoeira, a gente começar a gingar, alguém diz assim, você vai participar? Participo, porque eu não preciso estar pronto para entrar. Eu posso estar naquele momento me posicionando, me encontrando em movimento. Isso que eu gostaria muito que a gente pudesse levar para a EJA. As experiências de EJA que eu tenho cruzado, tido a alegria de ouvir, de presenciar, são experiências de EJA impregnadas de vida, em que as pessoas se percebem nessa EJA. E que esses docentes se percebem nessa EJA. Uma professora disse assim, na minha turma de EJA, tem a diferença geracional, tem um de 16 anos e uma pessoa de 63. E ela disse, trate como fosse da sua família, você tratar mal o seu neto, trate como fosse seu avô. A gente está falando aí de senioridade, de respeito à ancestralidade. E aí o pessoal diz, mas há um conflito geracional na EJA. Será que na gente que está criando, a gente, escola, instituição que cria esses conflitos, quando segmenta a vida, na vida real a gente se envolve com todo mundo, se relaciona com as pessoas. Nas rodas, na capoeira se relaciona,
no boi, no maracatu, todo mundo dança junto. Por que na escola todo mundo tem que dançar separado? Acho que esses princípios que nós estamos trazendo para cá, e agradecer a Geranilde e ao Luiz, porque a gente está ouvindo aqui e aprendendo. Talvez o desafio maior para a gente hoje seja provocar enraizamentos. Vamos provocar enraizamentos. E aí a gente vai falar enraizamento na formação, humana, né? Na escola, enraizamento na nossa ancestralidade, enraizamento nas formações, porque a formação ainda é extremamente eurocêntrica, brancocêntrica, né? Os fundamentos da educação. A gente da filosofia da educação. Cadê os nossos pensadores negros, negras e indígenas? Sociologia da educação, cadê os nossos pensadores? Psicologia da educação, vamos fazer pelo menos o Fanon, que é o mais conhecido? Então, é um desafio a formação inicial e precisamos ressignificar esse processo, compreendendo que não é fácil. Porque o que nós vivemos aqui, mais ainda nesse contexto do Brasil, é uma disputa muito grande por esse território. E aí eu vou dizer que esse território é um corpo território ancestral, citando a Sandra Petit. Esse corpo negro também que é um território de resistência. Na EJA e na vida. Ai, meu Deus. É uma pena que eu tenho que dizer que a gente precisa se despedir. Então, a gente fala tanto de formação humana, né? Não dá para pensar a formação humana fragmentada, né? Não dá para pensar a formação humana por meio da nota do aluno, né? Se a gente não pensa tudo isso que a professora Geranilde, a professora Keiline estão colocando aqui para a gente, né? Ah, que saudade da escola, né? Que tudo isso passe rápido. Professora Geranilde, deixa uma mensagem para a gente poder se despedir. Depois a professora Keiline, porque esse papo tão bom que merece café, né? Que é um café virtual, ele precisa acabar e, enfim, ele não acaba, né? Continua, mas agora em outros momentos. Professora Geranilde, suas despedidas para a gente, infelizmente. Então, agradecer a oportunidade para estar aqui nessa conversa, ainda que virtual, mas é uma conversa calorosa, animada, esperançosa. E o que eu tenho para dizer é que, ainda que estejamos dentro de um contexto de pandemia, a minha fé não acabou, a minha esperança não acabou, o meu desejo pela docência não se encerrou. E aí, o que eu levo dessa pandemia e desse momento que a gente está vivendo hoje é cada vez mais pensar o que eu fiz da minha docência e o que eu preciso ainda fazer com a minha docência, no sentido de que cada vez mais ela ressignifique a minha vida e daquelas pessoas que eu vou estar convivendo daqui para frente. Sabe, esse contexto de pandemia, para muitas pessoas tem sido de muita dor, de muito sofrimento, a questão do isolamento, mas eu acho que a gente dizia muito que não tínhamos tempo para pensar, tempo para ler, tempo para muita coisa. E aí eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo para fazer tantas outras coisas que a gente dizia que não podia fazer, né? E que a gente se der conta, eu pelo menos tenho me dado conta do quanto eu preciso aprender, e aí eu falo nas questões tecnológicas, na questão ética também, porque usar as tecnologias para fazer a nossa docência também requer uma dose muito grande de ética, de como tratar o aluno, de como respeitar o aluno, de como escolher o conteúdo, de como apresentar o conteúdo, de como avaliar esse aluno. E aí tem uma frase do Foucault que ele diz assim, o pensamento dele, como é que eu cuido de mim? Né? Como é que a gente cuida da gente, como é que a gente cuida do outro dentro desse contexto, de modo a não passar por cima da gente, não passar por cima do outro, buscando lógicas que a gente sempre disse que eram desrespeitosas, que estavam contra o nosso tempo, o nosso modo de pensar. Então, agora eu acho que a gente tem uma oportunidade de repensar a nossa escolha docente, o nosso fazer docente e o nosso futuro docente. Como é que eu vou, a partir de agora, viver a minha docência, se eu perdi muito das minhas certezas e tenho a oportunidade agora de ressignificar, de construir outros caminhos. Então, que eu ganhei uma grande oportunidade de repensar minha docência e repensar como é que eu lido e lidou com meus alunos, de modo que eles se sintam cada vez mais desejosos de estar na minha presença, ainda que de modo virtual, sem se preocuparem ou ficar preocupados se o tempo está passando para eles se separarem de mim. Então, eu acho que eu ganhei muito, que foi pensar minha docência
que a pandemia mostrou que o professor não perdeu o lugar, mas ele precisa repensar o seu lugar dentro desse contexto de pandemia, porque acho que quando a gente se reencontrar, tem que ser mais importante ainda, tem que ser melhor ainda, tem que justificar a gente estar junto presencialmente. Tem que valer a pena, muito mais do que já valeu. Obrigada. Professora Kelínia. Nossa, eu sempre estou num movimento de que a gente precisa desenvolver a capacidade de reconhecer as nossas raízes, né? O mestre Capoeira, mestre Pavão, que diz assim, que eu já disse, quem não tem origem não flui. Eu tentar apagar as nossas origens durante muito tempo, apagar as nossas narrativas. E as narrativas da EJA, elas são potencialmente transgressoras desse movimento necrófilo que querem nos impor nas escolas. Então, essa transgressão com potência de vida, né, pensando aí na Bell Hooks, essa transgressão como uma necessidade para existir, e você ter um momento desse de encontro, onde nós podemos nos comunicar com estudantes, pesquisadores, professores da UESC, eu respeito a professora Dorinha, que ela tem uma trajetória importante na educação popular, no movimento, né, ter a professora Sandra Petit, ter orientandos que estão aqui, ex-orientandos, como Aurélio, que é um jovem que tem pesquisado cotas raciais na UESC, e às vezes não é fácil fazer essa pesquisa. Então, tem tanta gente boa aqui, a minha amiga Josenira, de muito antigo, tanta gente boa da EJA aqui, professores e professoras, estudantes, professor Geraldo, que trouxe essa problematização riquíssima para nós, dizer que é no movimento, no diálogo, que a gente constrói a aprendizagem. Não existe o professor, educador, educadora, sem o estudante, porque a pessoa que ensina também aprende. Isso é freiriano, mas também é uma perspectiva urbana de aprendizar. E aí a gente vai perceber que esse diálogo vai lá para a filosofia da sagacidade. Esse sábio como alguém comprometido com a sua comunidade, com uma ética comunitária. E essa escola é uma comunidade, onde a gente consegue reconhecer, construir pertencimentos e relações. Então, essa ética comunitária, para o bem-estar coletivo, o bem-estar da nossa turma, o bem-estar da nossa escola, é um movimento que implica um auto-reconhecimento, nos auto-reconhecer, ou como negros e negras, ou a ancestralidade que nos perpassa, para dizer que outra escola é possível. Uma escola que lembre muito mais um xirê, uma brincadeira, uma roda de capoeira, uma roda de coco, uma farinhada, do que uma escola que seja essa escola quadrada, que estigmatiza, que nos tira as esperanças. E aí, Giranide trouxe a esperança como dimensão muitas vezes negada por esses praticistas, né? Esse pessoal que diz que é loucura a esperança. Esperançar na dimensão freiriana, a esperança do que Beto de Nascimento falou, do quilombo como uma esperança de sociedade, a esperança como uma construção do nosso movimento, de que a história não acabou, de que essas energias vão se movimentar, que nós vamos mudar nossas realidades, através dessas resistências. Trazer, talvez, o maior ganho da minha pesquisa foi, ainda no mestrado, foi que um aluno de EJA, na fase inicial de alfabetização, porque ele estava ali no silábico alfabético, aos 23 anos de idade, escrever que a escola devia ensinar a gente a ter resistência negra. A escola devia ensinar resistência. Então, se esse jovem, ele traz isso para nós, ele está alertando qual é o projeto de escola que eles precisam. Uma escola que nos ensine a resistir, e não uma escola que não nos ensine a nos negar e nos matar todo dia. Eu agradeço essa oportunidade, apesar da tela que eu disse para a Sandra hoje, apesar da tela ser retangular, eu acho que isso aqui foi uma roda, porque essas energias foram e voltaram o tempo todo. Então, que a gente possa nos fortalecer nessa roda. Parabéns a Luiz por esse projeto. E parabéns a todos e gratidão a todos e todas. Ana Cássia, será que a Ana Cássia é orientando? Ana Cássia, você que está escrevendo sobre EJA também. Então, gratidão a todos e todas por estarem aqui. E Luiz? Eu que agradeço. Gratidão.
Olha, é tão bonito esse encontro, né? Eu não tinha reconhecido a professora Dorinha, olha, que eu tenho encantado ela para uma live. Então, assim, agradecer demais a professora Sandra Petit, a professora Dorinha, a professora Isabel, a professora Maria do Socorro, lá do Piauí, tem do Rio de Janeiro, a professora Júlia que entrou e teve que sair para dar aula, tem aqui bolsistas, estudantes. Eu acho que esse é o momento também da gente poder agradecer, né, e ao mesmo tempo se deleitar, né, que foi isso que a gente fez aqui. Em tão pouquinho tempo, né? Porque acaba um papo tão bom, né? E tão profundo no que a gente traz, que só me resta agradecer. Então, professora Maria Quelínia Farias Alves, muito obrigado. Professora Geranilde Costa e Silva, companheira de luta, que acredita nessa educação lá da Unilab que a gente faz todos os dias. Professora Quelínia também, nas discussões que ela traz para a gente, na forma tão amorosa de trazer para a gente sua fala. O meu muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a todos também que puderam participar, de perto, de longe, enfim, mas acho que a gente precisa, né, promover esses encontros, né, porque a gente enfim, ainda não passou por esse momento, está passando, né, então que a gente consiga sair dele o mais rápido possível, que a gente consiga aprender, né, cada vez mais com esse momento. Eu acho que de tudo vai ficar assim, aquele legado, né, um legado e ao mesmo tempo aquela pergunta, né, o que eu fiz dessa pandemia, né, o que eu aprendi com tudo isso. Então, é isso, professor, a gente concorda plenamente. Que significado eu dei para esse tempo? Então, esse é um espaço de aprendizado, eis aí mais um dia que a gente muito aprendeu. Professora Dorinha, se quiser falar, professora Sandra, se quiser pegar o microfone, professora Isabel, professora Maria de Socorro, quem quiser falar, enfim, está aberto aí. Eu preciso agradecer demais, porque é um momento muito rico, tá bom? Obrigado demais pela partilha de vocês. E semana que vem, então, a gente tem um outro encontro. Semana que vem conversar sobre educação popular e militância, com uma professora que já vem na luta aí já há alguns anos da educação de jovens e adultos, que eu consegui conquistá-la aí para ela falar um pouco dessa experiência dela. É a professora Maria Cristina, que estava aqui na sala também. É a professora da Bahia, que estará conosco. Tá bom? Maravilha. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Obrigado a todos os estudantes aí, os professor bolsistas. Boa noite, Tá bom? gente. Um abraço Que bom fraterno. que ela Saudade de falou. Que bom. Boa vocês, viu? noite, Adoro estar abraço. com vocês, encontrar Era isso que eu vocês mesmo queria na ouvir telinha. vocês falando. Eu queria ver se a gente podia fazer uma foto coletiva aqui, um print, né? Uma foto. Ah, é Já faz verdade, uma que agora. foto. Não, eu até Muito bem, tirei, mas estava Kelinha. cada uma na sua caixinha. Então, pose para foto. Vamos fazer nossa melhor pose, todo mundo. A Aurélio também está aí, maravilhoso. Ih, peraí, que não salvou, Ó, não. Caim aí, tudo bom, Caim? Sim. Vamos abrir as câmeras. Peraí que eu vou tirar de novo. Ixi, Maria, peraí, captura. Captura de tela. Peraí, só alguns minutinhos. Ah, Thiago, aí apareceu até na tela, tá vendo? Pronto, agora vai dar, hein? Pose. Toda uma pose bonita. Foi. Eu não sei se dá para colocar aqui no grupo. Eu acho que não dá, não. Mas calma aí que vai sair outra. Vai sair outra. Quem está se escondendo aí? Aí. Porque agora todo mundo abriu o microfone. Agora fica legal. Peraí, só mais uma, porque eu tenho que recortar, colar, botar para lá, para cá. Uma captura de tela de novo. Pronto. Ah, foi. Foi, agora não sei onde eu coloco. Vou colocar no grupo do fórum. Pode ser? Acho que tá boa. Foi. Então, queridos e queridas, um beijo para todo mundo. Obrigado, fiquem com Deus, fiquem na paz. Cuidado, porque assim, os números têm aumentado. Vamos nos cuidar, tá bom? Beijo, abraços. Beijo, um abraço a todos. Abraço, até Tchau, Geranilde. Tchau, Kelinha. Tchau, Luiz. Sandrinha. Tchau, Dorinha. Prazer Tchau, conhecer todo mundo. vocês, viu? Boa noite. Gratidão. Boa noite. Deixa eu interromper a gravação.